Oi, gente, boa noite na Jesus. Graça e paz para todos os irmãos. Vamos chegando para mais o nosso encontro aqui virtual. Estou aqui aguardando toda a galera chegar para a gente poder refletir sobre a palavra de Jesus, o evangelho simples e puro de Jesus. Vamos chegando para mais um encontro em torno do evangelho de Jesus. Oi, Mara, boa noite, minha amiga. Paz, Tereza Cristina, nossa galerinha já chegando aqui para o nosso encontro, para mais um encontro em torno do Evangelho de Jesus. Márcio Correia chegando, nosso diácono Robson na área também. Legal, vamos chegando todo mundo. Cátia Lúcia, fala Catita, minha irmã. Oi, Angélica. Paz, Angélica. Paz para todos vocês. E aí, Márcio? Beleza? Firmeza? Ô, Solange, paz, meu irmão. Paz de Jesus para todos. Cilinha, paz, minha amiga. Deus abençoe a todos vocês que têm chegado aqui. Val Campos também chegando. Márcia Cristina. Nossa galerinha toda aqui chegando. Fala, Michelíssima. Boa noite. Rosângela Prisco, beijo, minha amiga. Dá um beijo em toda a galera aí. Legal, nós vamos já ler a palavra de Jesus. Boa noite, Val. Boa noite para todos vocês. Na paz de Jesus. Vamos tomando assento. Fábio. Ângela. Marta. Também chegando. Meu amigo Samuel, pastor Samuel. Gente, ó, lembrando, hein? Amanhã nossa live em dupla. Pastor Samuel estará nos dando essa alegria de estar com a gente aqui. E a gente quer uma interação total com vocês. Queria muito que vocês estivessem amanhã às 21h30 para estar interagindo com a gente, tá dando a sua opinião. A gente quer pensar um pouco sobre esse mundo pós-pandemia, o que a gente pode vislumbrar de sociedade, sob o ponto de vista espiritual, sociológico, psicológico. A gente quer tentar dar um vislumbre para vocês do que nos espera após essa pandemia. E eu queria muito que você tivesse. Patrícia Simões, Ana Lee, Deus abençoe. Queria muito que você tivesse, que a gente quer falar sobre isso. E sobretudo, aprender algumas coisas, né? O que de bom dessa pandemia a gente pode levar para quando a gente estiver fora desse período. Nossa psicóloga Heloísa, Tony Souza, lá de Campos. Está frio, né, Tony? Imagino. Posso imaginar como é que está aí em Campos. Deve estar um gelo. Então amanhã, hein? Espero vocês amanhã para nossa live em dupla. Estou Samuel na área com a gente. Deb Rocha. Oi, Deb. Paz. Cláudia Cabral. Sueli Melo. Muito boa noite para todos vocês. A paz de Jesus. Tá bom, gente? Nós vamos amanhã falar de algo extremamente relevante. Porque eu, na verdade, eu quero me condicionar a algumas coisas que eu pude resgatar nessa pandemia. Então, se a gente for olhar direitinho, tem coisas nessa pandemia que veio para nos ajudar, para recolocar, ressignificar algumas coisas na nossa vida, e a gente que também quer abordar isso para que a gente, quando retomar a normalidade, né, a gente possa trazer as coisas boas, revisitar, né? Legal. Oi, Regina.
A galera toda chegando ali na França, muita gente chegando. Eu tô até me perdendo aqui para dar um alô para todo mundo, mas ó, todos vocês são muito bem-vindos, tá? Sejam muito bem-vindos. Um alô para todo mundo. Nós estamos aqui já para começar a ler a palavra de Jesus. Michele falou que lá em Penedo hoje 4 graus. Eu adoro Penedo, eu amo aquele lugar. Já fui lá várias vezes. Estou morrendo de saudade para voltar lá em Penedo de novo. Lugar delicioso. A noite de Penedo é uma maravilha. Friozinho, comida boa. Meu insigne jurista Eduardo Armada, Tivone linda, beijo. Beijo, Tivone. Vamos lá, vamos chegando. Vamos tomando assento na nossa congregação virtual para a gente já seguir aqui na palavra de Jesus. Nós queremos hoje ler em Mateus. Se você já quiser ir pegando a palavra, pegando a Bíblia, e já quiser ir adiantando aí, você já pode fazer isso. Você pode abrir no Evangelho de Mateus. Verônica Fernandes, fala, vê. Beijo na galerinha aí. Vamos lá, Mateus. Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. Nós queremos ler aqui em Mateus 17. Vamos ler em Mateus 17. E nós vamos falar sobre a libertação daquilo que pode matar. Liberte-se daquilo que pode matar. Angélica, você gosta de Penedo? É muito bom lá, não é? Lá é uma delícia, gastronomia de Penedo. Quem não foi, não sabe o que está perdendo. Penedo eu já fui diversas vezes e não enjoo. É uma delícia Penedo. E eu gosto de ir lá quando está bem frio mesmo. Normalmente eu vou no meio do ano. Bem frio mesmo. Muito legal, muito bom. Legal. Todo mundo aí? Então, por favor, dá um retorno para mim como é que as nossas condições estão hoje. Já pode iniciar, tá? Dá um retorno para mim aí em relação a como é que tá o áudio chegando para é boa também. Dá um retorno para mim, dá um joinha que a gente já começa aqui. A gente vai ler o texto e vamos pensar um pouquinho sobre esse texto, tá bom? Hoje, de fato, eu devo ser um pouco mais breve do que as vezes anteriores. Quero refletir de uma forma bem concisa, bem objetiva. Nosso presidente Bill Clinton chegando na área. Ok, a galera que está dizendo que está tudo ok, legal. Tudo exponencialmente ok. É isso aí, Márcio. Legal. Então tá bom. Se a galera está dizendo que está tudo ok, então a gente vai começar. Senhor, nós te damos graças pelo dia que o Senhor nos deu. Chegamos ao final de mais um dia, debaixo da tua graça, da tua bondade, do teu favor. Pedimos que a tua palavra seja para nós nessa noite rocha, fortaleza, segurança, amparo, escudo. Que a tua palavra possa nos fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, a nossa vida em ti, Senhor. Que em meio a tantas incertezas, que a tua palavra nos chegue nessa noite com certezas absolutas. Que a tua palavra nos forneça nessa noite um chão firme para a gente pisar. Que a tua palavra, Senhor Deus, a cada coração e que cada vida seja abençoada pela tua palavra nessa noite. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz de Jesus para todos os irmãos. Nós queremos ler aqui em Mateus, no capítulo de número 17. Eu vou ler no verso 24. Mateus 17, 24. É um texto simples, muito conhecido, mas que carrega importância. Então vou fazer a leitura aqui do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 24, que está escrito assim. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos filhos ou dos estranhos?
Respondendo Pedro, dos estranhos, Jesus lhe disse, logo estão isentos. O imposto é cobrado dos estranhos. Jesus falou, então, os filhos estão isentos. Jesus descendia da linhagem real, porque o José é da linhagem de Davi. Então, sob o ponto de vista legal, Jesus não tinha que pagar imposto. Havia essa isenção que acompanhava toda a linhagem real. E o José fazia parte da linhagem de Davi. Jesus diz assim, mesmo não tendo que pagar o imposto, Jesus disse assim, verso 27 do capítulo 17 de Mateus. Mas para que não nos escandalizemos, para que não os escandalizemos, vai ao mar e entrega-lhes por mim e por ti. Eu vou ler de novo o verso 27, tá? Nós estamos em Mateus 17, verso 27. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás uma estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Essa história aqui, simples, né? Uma história parece uma história que se conta na Igreja Mirim, parece pregação para culto na Igreja Mirim, né? Nós poderíamos botar esse título aqui para uma pregação da Igreja Mirim. Jesus, Pedro e o Peixinho. Ficaria legal, né? Se a gente pregasse esse texto aqui na Igreja Mirim. Bom, parece que está travando aí para uma galera. Vamos ver se volta aí, se melhora. Aí, mas tá travando. Vamos ver se dá uma melhorada. Vamos dando retorno para mim, por favor. Quem estiver aí recebendo a imagem, o áudio, vai me dando um retorno. Está travando. Vamos destravar esse negócio em nome de Jesus. Vamos destravar esse negócio em nome de Jesus. Um pouquinho para cá. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Chegar um pouquinho para cá. Tá melhorando para vocês? Tá travando bastante? Ainda tá travando para todo mundo? Tem hora que fala e tem hora que fica tudo ok. Agora travando. Para mim trava e volta. Jesus. E aí, gente, como é que tá aí? Quem estiver ainda aqui comigo, me diz aí como é que tá a transmissão. Se tá travando, se voltou. Tá travando ainda? Tá pior que ontem. Ai. Ó, a Angélica disse que voltou. Vai me dando um retorno aí pra ver. Voltou. Legal. Vamos lá. Voltou? Tá travando. Voltou, né? Todo mundo aqui comigo? Voltou para todo mundo? Voltou para todo mundo? Voltou? Legal. Então vamos lá, vamos seguindo com a graça de Deus, é a dificuldade mesmo. Vamos seguindo aqui. Vamos voltando ao nosso raciocínio. 17, 27, falando sobre aquele texto lá de Jesus, quando Jesus mandou Pedro ir lá pescar um peixe, e na boca do peixe tinha uma estáter para que o Pedro pudesse pagar para Jesus e para o próprio Pedro. Eles deveriam pagar 2 dracmas, uma estáter equivalia a 2 dracmas.
Então vamos seguindo. Como eu vinha falando para vocês, essa história parece uma história assim, singela, simples, né? Uma história até que se contaria em um culto de Igreja Mirim. Nós colocaremos o título de Jesus, Pedro e o Peixinho. As crianças adorariam uma mensagem com esse título. Já pensou? Jesus, Pedro e o Peixinho, que estava entalado, que estava engasgado. Mas esse texto aqui traz algumas lições para a gente muito profundas. Primeira coisa que salta aos olhos nossos aqui nesse texto é no verso 27, quando Jesus diz assim, mas para não os escandalizarmos, vai ao mar. Jesus de fato não deveria pagar imposto. Jesus de fato não, legalmente ele não precisava pagar o imposto. Mas ele diz que ele resolve pagar para não escandalizar, para não provocar escândalo, desconforto, discórdia, dissídia, brigas. E aí com isso Jesus nos ensina que o Espírito do Evangelho ele carrega isso mesmo. Que muitas vezes a gente abre mão do nosso próprio direito. O apóstolo Paulo ele foi muito feliz quando ele delimita a nossa liberdade, até onde vai a nossa liberdade cristã. Né? Há um tempo atrás eu preguei para vocês sobre não retroceder, porque Cristo já tinha nos libertado, que nós em Cristo já somos libertos e para que nós não nos sujeitássemos a nenhum outro jugo de escravidão. Mas essa liberdade ela é limitada pela consciência do outro, do próximo. E dependendo da consciência do outro, para não escandalizar, a gente acaba pagando o imposto que a gente não precisa pagar. É um preço que a gente não precisa pagar. Jesus de fato não precisava pagar aquelas dracmas ali. Mas ele paga por um único motivo, só para não causar desconforto às consciências reduzidas, às consciências que ainda não cresceram no entendimento da graça. Então por que às vezes a gente se limita em fazer determinadas coisas que na nossa consciência a gente tem total liberdade, a gente sabe que aquilo ali não carrega nenhum mandamento contra, mas é por conta da consciência do outro. O apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte, que se comer carne provoca escândalo, é melhor que não coma. Comer carne é pecado? Não, não é pecado. Pode ser qualquer. Ele deu um exemplo, poderia ser qualquer outra coisa. Porque essa é a sabedoria do Evangelho. Esse é o ensino do Evangelho. É você saber lidar com a sua para que a consciência do próximo não seja violada, para que a consciência do próximo não seja alterada. Eu abro mão de direitos meus, que são lícitos, só por causa da consciência do outro que ainda não alcançou maturidade no Evangelho e na palavra. E aí Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Tem muitas coisas que nós aprovamos e que nós já crescemos no entendimento, na consciência, sabemos que aquilo ali não carrega pecado, mas tem muita gente que ainda não cresceu nesse entendimento, nessa consciência. Então eu sou bem-aventurado quando aquilo que eu aprovo, eu não me reprovo por conta da consciência do outro. Bem-aventurado aquele que não é reprovado naquilo que aprova. Está lá em Romanos capítulo 14. Então esse texto de cara já começa a nos ensinar isso. Começa a nos ensinar essa coerência, começa a nos ensinar esse equilíbrio, começa a nos ensinar esse bom senso, começa a nos ensinar essa forma que a gente lidar com a consciência do nosso próximo na fé, porque tem consciências que ainda não cresceram em fé. O caminho da fé, a jornada da fé, é uma jornada onde todos não estão no mesmo nível. Tem gente que já cresceu muito e está lá na frente, tem gente que ainda está aqui atrás. Tem gente que ainda está caminhando, que ainda vai aprender muita coisa, ainda vai crescer muito, ainda vai dilatar muito a consciência do Evangelho. Então a gente precisa lidar com esses
observando esse bom senso aqui do mandamento de Jesus e do Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não se reprova naquilo que aprova. Bem-aventurado é aquele que sabe que muitas vezes, sendo o seu direito, ele abre mão do seu direito para não escandalizar a consciência do próximo, porque o outro ainda não teve a consciência dilatada no Evangelho. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? Está claro para vocês? Porque o que Jesus diz para o Pedro aqui: Pedro, de quem é que é devido cobrar o imposto? São dos estranhos ou dos filhos? E o Pedro respondeu: não, Senhor. Linhagens estão isentos. Mas aí, o que Jesus vai dizer? Pois bem, mas só para não escandalizar, só para não deixar eles turbados, vai lá e paga o imposto para mim e paga o imposto para você também. Então essa é a primeira lição que esse texto aqui nos dá. Uma lição que o Evangelho nos chama para um caminho de coerência, de sobriedade, de bom senso acima de tudo. O que superabunda no Evangelho é bom senso, é coerência nas nossas atitudes. Por isso, às vezes a gente abre mão de muita coisa. Por isso, às vezes, nós temos que abrir mão de muita coisa. Porque para aquelas consciências que estão próximas, elas não entenderiam o exercício da nossa liberdade. Eu poderia aqui, estou falando de uma forma subjetiva, mas eu poderia aqui exemplificar de várias formas aquilo que eu estou dizendo para vocês aqui. Mas esse texto também nos ensina outras coisas também importantes para nós. Esse texto aqui de Jesus, Pedro e o peixinho. Chegam para cobrar o imposto de Jesus. Pedro não tem dinheiro para pagar. Chega até Jesus e diz: olha, o cobrador está aí na porta, está cobrando a gente as 2 dracmas. Jesus chega para o Pedro e fala: Pedro, vai lá, lança o teu anzol, o primeiro peixe que tu fisgar, pega ele, abre a boca dele, que tem uma estátua, e tu vai lá e paga para mim e paga para você. Paga o nosso imposto lá. Esse texto nos ensina que Jesus sabe exatamente aonde está o que nós precisamos. Jesus sabe exatamente aonde está aquilo que você precisa, seja em que dimensão for. Jesus sabe onde está a nossa provisão. Ele chega para o Pedro e diz assim: Pedro, olha, você lança o teu anzol. É o primeiro. Jesus sabia que tinha um peixinho lá naquele lugar, que em algum momento, quando alguém jogou alguma moeda, as pessoas às vezes têm mania de jogar moedas em lagos, em chafariz. Alguém jogou em algum momento uma moeda e o peixe foi lá e ó. Não tem um ditado que diz que o peixe morre pela boca? É por isso aí, ó. Alguém jogou a moeda, o peixe foi lá e pegou. E Jesus sabia exatamente aonde estava essa estátua. Estava no primeiro peixe que seria fisgado pelo Pedro. Vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que você fisgar, é lá que está a tua provisão. Jesus sabia o local, Jesus sabia qual era o peixe e Jesus sabia o que estava dentro do peixe, onde estava a provisão para o Pedro pagar o imposto. Pedro já tinha tido essa experiência com Jesus no início do seu chamado, quando o Pedro está lá pescando, porque eles passaram a noite inteira e não pescaram nada, e Jesus chega para encontrá-los no iniciozinho da manhã e diz para eles: olha, vocês vão lá e lança-te a rede à direita, faze-te ao largo, lança à direita. Jesus sabia exatamente onde estava o cardume. E o Pedro vai meio relutante, né, acostumado com o mar, já havia ficado a noite toda naquele mar sem pegar nada. Mas ele disse: olha, sob a tua palavra, porque tu estás dizendo, eu vou. Porque sob o ponto de vista humano, não tem peixe ali. Não tem peixe. Mas porque tu estás dizendo, eu vou. E Jesus falou: é à direita que você vai lançar a rede. E sobre a direita,
E o texto de Lucas 5 nos diz que as redes se rompiam de tantos peixes que vinham, nos querendo mostrar o seguinte, que Jesus, ele sabe exatamente aonde está a nossa provisão, aonde está aquilo que a gente precisa, a medida certa daquilo que a gente precisa. A gente só precisa pedir para Deus abrir o nosso olhar, o nosso entendimento. Através da oração, a gente vai ativando os segredos dos céus, a gente vai ativando os tesouros dos céus. E Deus vai nos mostrando, vai nos indicando, olha, é aqui, é ali, é isso que você tem que fazer, é isso que você tem, é essa atitude. Isso é através da oração que os nossos olhos vão se ativando. Jesus vai mostrando para a gente aonde estão os nossos cardumes. Jesus vai mostrando para a gente onde estão a nossa provisão. A intimidade do Senhor é revelada aos que os temem, aos quais dará a conhecer a sua aliança. Então é a intimidade, é a oração que a gente vai ouvindo a voz, a direção de Deus, Deus apontando o caminho, Deus apontando qual é o negócio, Deus apontando o que a gente tem que fazer. Deus vai dando a direção para a nossa provisão, para aquilo que a gente tem que fazer. Se você está precisando de uma direção, você tem estado meio perdido, o que eu vou fazer, por onde eu começo, o que eu preciso fazer? Olha, eu quero te dizer uma coisa, Deus sabe onde está o cardume que você precisa. Ele sabe. Ore ao Senhor, peça para Ele te mostrar, peça para Ele abrir os olhos do teu entendimento, porque Ele vai mostrar onde está o cardume. Pedro, vai lá naquele lugar e o primeiro peixe que você fisgar, lá está a tua provisão. E muito tempo antes ele já havia dito para Pedro, Pedro, vai lá de novo naquele alto mar e lança-te a largo, à direita, lança a rede à direita. Você estava lançando no lado errado. Você não está pegando peixe porque você está lançando a rede no lado errado. Às vezes a gente está olhando com o nosso olhar. A gente está baseado na orientação de mercado, a gente está baseado na orientação da economia, a gente está baseado na orientação de especialistas, que está mandando a gente jogar para o lado esquerdo, mas Jesus, ele é o especialista, ele sabe onde está a nossa provisão, e aí ele diz, joga para esse lado. Está todo mundo dizendo para você jogar para aquele lado? Não, mas o peixe está ali daquele lado. É o tempo todo assim. Tem um texto engraçado não, né? Um texto interessante, melhor dizendo, do profeta Jeremias, quando o Senhor mandou ele comprar um campo em Anatote, o nome do lugar é Anatote. E foi no momento onde o lugar estava totalmente desvalorizado. Aquele campo não valia nada. Aquele campo não tinha valor econômico nenhum. E aí o Senhor diz para o Jeremias, vai lá e compra aquele campo em Anatote. O Jeremias questiona isso com ele. Mas esse campo aí, isso não tem valor nenhum. Ninguém está querendo isso. O Jeremias só conseguia ver o que os homens viam. Mas Deus conseguia ver o que os homens não viam. E Deus sabia que aquele campo se tornaria extremamente valorizado. Por isso ele diz, compra agora. Porque lá na frente você vai ver como esse campo vai estar valorizado. E o Jeremias foi e comprou. E de fato esse campo se tornou extremo valor. Jesus sabe onde está o nosso cardume. Jesus sabe onde está o nosso cardume. Jesus sabe o que você precisa fazer, qual a direção que você tem que tomar. Busque a Ele em oração. Busque a Ele na palavra. Peça a Deus orientação. Senhor, me orienta para que direção eu vou, aonde está o meu cardume, aonde está esse peixe com essa estáter, aonde está esse peixe com a minha provisão. Peça orientação ao Senhor e Ele vai te revelar, Ele vai te mostrar. Onde está o cardume? Porque Ele sabe aonde está aquilo que nós precisamos. Ele sabia onde estava aquilo que Pedro precisava. Há uma outra lição também aqui nesse texto que a gente aprende, é que Jesus nos conhece a um nível
em que nenhuma outra pessoa nos conhece. Jesus conhece a sua criação, aqueles a quem ele criou, em um nível que talvez nem mesmo nós mesmos nos conhecemos. O texto diz que havia lá, naquele lago, naquele mar, um peixinho que estava entalado com uma moeda, uma estátua, que havia engolido uma moeda e estava prestes a morrer de sufocamento, entalado. Jesus sabia que tinha um serzinho lá precisando de socorro, onde ninguém sabia. Veja qual é o nível de onisciência, o nível de olhar que Deus tem sobre a sua. Deus consegue enxergar um peixinho que está morrendo entalado. É assim com toda a criação e muito mais conosco, que somos a coroa da sua criação. Deus nos conhece a um nível tão profundo que chega a ser mais perceptível do que nós mesmos. Nós temos vários níveis em que as pessoas nos conhecem. Nós temos amigos que nos conhecem um pouco. Eu tenho alguns amigos que sabem, pelas minhas expressões faciais, pelo meu jeito, pelos meus trejeitos, se eu estou bem naquele dia, se eu não estou bem naquele dia, se eu estou a fim de conversa, se eu não estou, se eu estou bem-humorado, se eu não estou. Então eu tenho amigos que me conhecem nesse nível, que precisam de alguma informação gestual para o lado de fora. Mas esses amigos não me conhecem num círculo mais íntimo. Mas aí eu tenho a minha família que me conhece num nível mais íntimo. É a esposa, são os filhos, são os cônjuges, o esposo, que sabe que o teu silêncio diz alguma coisa. Sabe que quando você está... Tem esposas que sabem que quando o marido está em silêncio é porque ele está preocupado. Marido em silêncio está preocupado, está pensativo, é alguma coisa que ele não quer falar, mas está preocupado. E os cônjuges vão se conhecendo sem palavras. Você não precisa de palavras para você ir discernindo e sabendo o que está rolando ali. Esse é mais um nível de conhecimento no íntimo que rola entre as pessoas. É um nível mais íntimo que é estabelecido dentro da casa, dentro do lar, entre cônjuges, entre filhos. Na medida que você vai conhecendo mais e mais, e vai vendo mais, conhecendo mais, mas existem coisas que nem o cônjuge sabe. Coisas que estão lá no profundo do ser mesmo, mas lá no profundo, lá no âmago da alma. São às vezes medos que a gente não compartilha, inseguranças que a gente não compartilha com ninguém. São às vezes dores que a gente não compartilha com ninguém, que estão lá no âmago do nosso ser. E é nesse lugar onde nem as pessoas mais íntimas nos conhecem, onde as próximas nos discernem, é nesse nível que Deus nos conhece. É nesse nível, nas regiões mais abissais do nosso ser, nas regiões mais profundas do nosso ser. Se não, vejamos, olha o que diz aqui o Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Você sabe o que é uma sonda? É aquele aparelho bem fininho que penetra o nosso interior, as regiões lá do nosso interior. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Olha o nível de conhecimento de Deus para conosco. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece os nossos processos mentais. Ele sabe o que se passa nos nossos pensamentos. Por mais que você conviva com pessoas que acham que te conheçam intimamente, essas pessoas não podem conhecer o teu pensamento.
Elas não podem ler o teu pensamento. Mas Deus consegue escanear os nossos pensamentos. Salmo 139 diz que Deus sabe quando me assento e quando me levanto, e de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Nada é oculto, nada está oculto para Deus, absolutamente nada. Nós somos um flagrante diante de Deus. 24 horas da nossa vida é um flagrante diante de Deus. Conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda não chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces. Então esse é o nível de conhecimento de Deus em relação à nossa vida. Assim como ele conhece e conhecia aquele peixinho que estava lá, que ninguém via, que ninguém sabia, que ninguém imaginava que naquele lugar ali tinha um peixinho entalado. Tinha um peixinho ali com uma moeda, com uma estáter, atravessado na garganta. Jesus sabia. Esse é o nível de conhecimento dele. Então isso nos dá uma certeza de que a nossa vida, ela não está despercebida diante de Deus, ela não passa despercebida, ela não passa oculta. Deus nos vê, Deus nos enxerga. Isso te alegra, isso te consola, isso traz conforto ao teu coração, saber que a nossa vida não está oculta diante de Deus. Deus nos vê, nos assiste, nos conhece, conhece o nosso deitar e o nosso levantar, esquadrinha os nossos pensamentos. Conhece as nossas angústias nos mais profundo, conhece as nossas dores, conhece as nossas idiosincrasias, conhece todos os nossos conflitos interiores. É nesse nível que Deus nos conhece. É nesse nível que Deus nos conhece. Da mesma forma que ele conhece aquele peixinho que está lá no fundo daquele mar, prestes a morrer. E tira aquela moeda daquele peixinho, você vai fazer dois favores. Você vai salvar a vida do peixinho e você vai pagar o nosso imposto. Você vai resolver dois problemas. Você vai salvar o peixinho e você vai pagar o nosso imposto. Vai lá. Primeiro peixe que fisgar, você vai, abre a boca dele e tira a estáter lá de dentro e paga o imposto por mim e por ti. Deus nos conhece nesse nível. E porque Ele nos conhece nesse nível, Ele sabe que tem coisas que estão... Ele sabe que tem coisas que estão atravessadas em nós. Ele sabe que tem coisas que a existência nos deu para engolir, nos deu para digerir, que a vida nos entregou para que a gente pudesse digerir, e não desceu, não desce, está travada. Está travada, é uma palavra, é alguma coisa que alguém nos fez, alguma causou, algum mal que alguém nos fez, alguma calúnia que alguém levantou, alguma coisa que a vida nos entregou e a gente teve que conviver com isso, e a gente achou que com o tempo a gente ia conseguir digerir aquilo ali, com o tempo ia passar, e a gente percebeu que não, que o tempo passou, mas continua travado na nossa garganta, continua engasgado na nossa garganta, a gente não conseguiu digerir aquilo. Aquilo está sufocando, aquilo está roubando de nós energia, vida, alegria, vitalidade, prazer. Vai roubando de nós. A gente fica em um estado de sufocamento. Jesus sabia que havia um peixinho que estava sufocado. Sufocado com aquela moeda entalada com uma moeda. Jesus sabia que aquele peixinho precisava de socorro, que ele não ia conseguir tirar aquilo ali por si mesmo. Precisava de um socorro, precisava e fisgar ele e tirar da boca dele, porque ele mesmo não sabia como resolver aquilo, ele não sabia como resolver aquele sufocamento, ele não tinha meios de resolver aquilo que entalou e não dá para digerir. E às vezes, gente, a vida nos entrega muitas coisas assim. Muitas coisas difíceis de digerir. Que a gente olhe por nós
mesmos. Isso eu não consigo resolver dentro de mim. Isso é uma questão que eu não consigo resolver dentro de mim. Isso é um perdão que está para além de mim, eu não consigo. O que essa pessoa me fez é uma coisa tão grave, uma coisa tão difícil que eu não consigo digerir, está aqui entalado, tá entalado. Só que isso vai sufocando a gente. Isso vai entalando a gente. Isso vai roubando a nossa alegria. Isso vai roubando o nosso oxigênio. Vai roubando o nosso oxigênio da vida. A gente vai ficando entalado. Vai ficando mal-humorado. A gente vai ficando triste. É por isso que Jesus mandou o Pedro para ir lá salvar aquele peixinho. E sabe quem é o Pedro que Jesus mandou hoje para tirar essa estátua da sua boca? Você sabe quem é o Pedro que Jesus mandou? É um Pedro que se chama Rogério, que está aqui, ó, lançando o anzol para te fisgar. Eu vim hoje aqui para fisgar você, tudo aquilo que está te matando. Pelo poder do Evangelho, pelo poder do nome de Jesus, eu vim hoje aqui com a palavra que é esse anzol para te fisgar e arrancar de você. E dizer para você que Deus te dá poder para você perdoar, para você deixar isso, para você largar isso, para você colocar uma pedra sobre isso, para você deixar esse passado no passado, para você viver uma nova vida, para você olhar para frente e você deixar aquela pessoa que te feriu, que te humilhou, que te magoou, que te causou mal, que te causou prejuízo, deixar com Deus e olhar e seguir para uma nova vida e dar o teu grito de liberdade e deixar com que a tua vida venha a ser oxigenada de novo, uma nova vida. Eu vim hoje aqui para fazer isso, ó. Para te fisgar e para te libertar daquilo que está te matando. Se livre disso hoje. Se é um corpo estranho você, se livre disso hoje, você vai ver que a tua vida vai ficar muito melhor. Às vezes quando a gente olha para algumas coisas que Jesus nos mandou fazer, como perdoar aquele que nos ofendeu, não é fácil. Não é fácil, não. É difícil, dependendo do prejuízo que a pessoa nos deu. Não é fácil, não. E não é fácil porque a gente acha que o indivíduo não merece, porque o perdão seria para o indivíduo um prêmio. Mas não é essa dinâmica do perdão que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina que para nós mesmos, não o outro. A gente acha que perdoando o nosso ofensor, a gente está premiando ele. Não, a gente está premiando a nós mesmos. Sabe por quê? Porque o maior beneficiado somos nós. Porque quando a gente não perdoa, a gente vive vinculado ao opressor, aquele que nos fez mal. Sabia? Quando a gente resolve não perdoar, as memórias ficam vivas. A gente, quando vai almoçar, leva o infrator para o almoço, para a cama, para o banho, para tudo quanto é lugar. Por quê? Porque as memórias ficam sendo como assombrações. Isso vai consumindo a nossa energia. Então, quando Jesus manda a gente perdoar o nosso inimigo, o nosso ofensor, o nosso algoz, não é por ele, não, é para a gente. Para que a gente se desvincule dele emocionalmente e siga liberto. Porque a gente só consegue se desvincular do nosso ofensor quando a gente perdoa. Aí a gente segue em frente. Então a dinâmica do perdão, segundo o Evangelho, é para beneficiar a quem está liberando o perdão. É quem está liberando o perdão que é o maior beneficiado. É ele que vai ficar livre das doenças emocionais. Ele que vai ficar livre dos ecos da autotutela, da vingança. A gente vai se livrando de todas essas coisas. Por isso,
Assim como Jesus fez com aquele peixinho, ele quer fazer com a gente, porque você imagina só, se aquele peixinho tinha esse valor para Jesus, um peixe, eu não sei se você sabe, alguém aqui que está comigo sabe em quanto tempo dura a memória de um peixe? Vocês já leram, já ouviram falar? Quanto tempo tem? Quanto tempo dura a memória de um peixe? Já ouviram? 5 segundos. A cada 5 segundos ele perde a memória. 5 segundos dura a memória do peixe. E é esse serzinho que Deus vai lá e manda o Pedro tirar a estáter da boca dele, está focando. Se Deus cuida de lírios, se Deus veste lírios do campo, se Deus desentala peixinhos, você acha que Ele não vai fazer isso com a gente? Você acha que Ele quer deixar você entalado, entalada? Você acha que Ele quer que você viva assim, entalado com isso? Com isso que está te matando, que rouba, que não deixa você ser plena, que não deixa você ser pleno. Porque há sempre alguma coisa ali guardada, não curada, não resolvida, não arrancada. Você acha que Deus quer que a gente viva assim? Não. Que a gente seja pleno. Ele quer arrancar de nós tudo aquilo que nos provoca mal-estar, tudo aquilo que rouba a nossa energia, tudo aquilo que nos entala, tudo aquilo que nos sufoca, tudo aquilo que deixa a gente sem ar, tudo aquilo que obstrui a oxigenação do nosso ser, da nossa existência, da nossa vida. Deixe Jesus te fisgar hoje. Se você for esse peixinho aí, não fique se batendo não. Deixe o anzol da graça te alcançar hoje. Deixe a palavra da graça te alcançar. Deixe a e promover a cura que tem que promover e arrancar tudo aquilo que produz dor, que produz sofrimento. Jesus fez isso com aquele peixinho. História simples, né? Jesus, Pedro e um peixinho, com um desfecho extraordinário. Com um desfecho extraordinário. Peixe foi salvo, Pedro pagou a dívida, e pagou a dívida e ficou tudo certo. A nossa história pode acabar assim também. Um desfecho extraordinário. Pega a estáter, salva quem está morrendo, paga quem está cobrando e sai com a consciência em paz. E sai com a consciência livre. E sai com a consciência que não deve nada a ninguém. O peixe foi salvo, a dívida foi paga e Jesus sai, ó. Bye bye, let it be, let it be, deixa estar, já passou, let it be. É isso que a gente fala para let it be. Passou, o que passou, passou, let it be, o que passou, passou. É esse desejo que eu tenho para todos nós nessa noite, desejoso de que a gente se abra para a graça curadora do Evangelho, para que a gente se abra para a palavra libertadora de Jesus, que vem e que nos liberta e que nos põe em uma vida plena, para que possamos ser felizes em Jesus, sem nada nos entalando e nos travando para que a gente possa ter uma vida plena. Não deixe nada travar você. Deixe Jesus arrancar isso. Vamos orar juntos? Quero orar com algumas pessoas. Talvez você precise. Uma coisa que a existência te entregou e que até hoje não foi possível digerir. A gente pode fazer aqui tantas considerações e tantas elucubrações. Às vezes é aquele casamento que não deu certo por conta de tanta humilhação, de tanta violência, violência física, violência verbal.
Hoje muitas mulheres que carregam muitas marcas, muitas dores, que saíram de alguns relacionamentos machucadas, arrebentadas, feridas e que não conseguiu digerir. Tamanho foi o agravo, foi a ofensa. Do outro lado, a gente também tem histórias assim, homens bons que foram envergonhados, humilhados, maltratados. E por aí vai, gente. A gente pode ficar aqui a noite inteira conjecturando e fazendo aplicações, porque a existência é assim. Às vezes ela nos entrega coisas que é difícil de digerir. Às vezes alguém próximo que te causa um mal, provoca um mal na sua vida, e aí você fica tentando digerir, aquilo não desce. Só o poder de Deus. E aquele peixinho entalado, querendo respirar entalado, sem conseguir arrancar aquilo que está matando a gente, sufocando a gente. Mas eu quero crer nessa noite no poder de Deus, no poder de Jesus, no poder da palavra, do Evangelho, que há de provocar libertações aqui entre nós, que há de provocar, de estampar de existências, de consciências, e o arrancar de coisas que estavam nos sufocando e nos matando. Eu quero orar. Se essa é a sua realidade, peça para o Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu te peço nessa hora, Senhor, que tu visites cada um dos meus irmãos com o teu poder nessa hora, operando um milagre em muitas vidas nessa hora, curando feridas abertas durante anos e anos e anos, fruto de maus tratos, de humilhação, frutos de agravos, e que até hoje não foi possível essa pessoa digerir, e por isso não há plenitude na vida, e por isso há uma sensação horrível de algo entalando o seu ser, algo travando o seu ser. Eu te peço, Senhor Jesus, que tu nos alcance nessa noite, assim como tu fizeste com aquele peixinho que nem nome tem, que não se compara com o significado de um ser humano. Nossa progressão, muito mais cuidado tem o Senhor conosco. Que o Senhor possa nessa noite promover libertação através da tua palavra, arrancando, Senhor Deus, tudo aquilo que está entupido em nós, tudo aquilo que está impedindo, Senhor Deus, com que a nossa vida seja plena. Ó Deus, em nome de Jesus, opera essa libertação. Opera essa libertação nessa noite. Tu sabes aonde está o que precisamos. Tu nos conheces em um nível mais profundo do que a pessoa mais íntima nos conhece. E tu sabes aquilo que pode nos matar. Então faz a tua obra nessa noite, porque os nossos corações estão abertos diante de ti. Assim eu te peço, assim eu creio, e eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Assim seja, em nome de Jesus. Essa é a palavra simples do Evangelho, mas carregada de poder. Poder que altera consciências. Poder que faz curvar o coração e dizer amém. Poder que muda a disposição mental. É esse o poder da palavra. Que você receba essa palavra e que essa palavra possa abençoar teu coração e a sua vida. Amém? Deus abençoe, tá? Amanhã, nossa live dupla com o pastor Samuel. Eu e o pastor Samuel, se Deus permitir, estaremos aqui e a gente quer conversar sobre o mundo pós-coronavírus. E eu quero interagir com você, eu quero que você dê seu trabalho, que você não é mais o mesmo, tá?
Então a gente quer conversar sobre isso, a gente quer pensar sobre isso, a gente quer olhar sobre como que vai ficar essa sociedade, o mundo pós-pandemia. E eu aguardo você amanhã, com a graça de Deus, às 21h30. Tá bom, gente? Um beijo carinhoso para todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus, tá? Deus abençoe a todos. Beijo.